boa tarde. O programa Arquitetura e Design está no ar agora. E hoje vamos ter assuntos super bacanas para conversar aqui com vocês. Vamos falar sobre painéis vazados que criam ambientes e também depois vamos ter um lançamento de um quadro novo. Eu tô aqui com os dois arquitetos, com a Ziane Costa e com o Antônio Torrenteg, e eles vão se apresentar um pouquinho para vocês e contar como é que funciona o trabalho deles. Bom, eu sou Ziane Costa, sou diretora de interiores do Estúdio AZ Arquitetura. O escritório nasceu em 2010 em Santa Maria. E desde 2012 trabalha e atua aqui em Porto Alegre. Eu sou o Antônio Augusto Torrenteg, eu sou o diretor de arquitetura do Estúdio AZ. E desde 2012 nós estamos em Porto Alegre, né? O nosso escritório fica na Zona Sul. É um lugar que nós nos sentimos muito acolhidos lá, né? É um lugar muito bacana, assim, tem um contato maior com a natureza do que as outras regiões de Porto Alegre. Então, é um lugar bem que nós nos sentimos muito bem lá e gostamos bastante e atuamos também bastante, não só na Zona Sul, mas atuamos bastante lá. Então, é um lugar que nos acolheu, né, a Zona Sul de Porto Alegre. E vocês, o escritório de vocês, ele tem um foco mais comercial, residencial, corporativo, civil? Como vocês trabalham? Então, olha só, vamos falar sobre os tipos de painéis, que eu sei que vocês trabalham bastante, que são vazados e que realmente, então, criam esses ambientes novos nos projetos. Contem mais um pouquinho sobre isso. Painéis vazados assim não tem limite, não tem limites assim de materiais nem de tipos, porque o limite é a criatividade do arquiteto, né? Claro. A gente pode considerar um painel de cobogó, um painel com uma estrutura metálica ou estrutura de madeira, né? Mas a ideia principal é criar ambientes, né? Dividir ambientes, criando ambientes de uma forma, com um painel que seja leve, com uma permeabilidade visual. Legal. Então, esse é o conceito desses painéis, né? E a gente vai mostrar aqui alguns projetos que aí varia, tem alguns usos externos, outros usos residenciais. Tanto na arquitetura como na parte de interiores. A gente já pode ver um estilo de painel de madeira. Isso. E vocês costumam utilizar esses painéis tanto para dar aquela ampliação no ambiente ou vocês usam em qualquer estilo de projeto? É super versátil? Depende, né? Por exemplo, esse painel que a gente está mostrando aí na imagem é um brise articulado e ele controla a intensidade da luz natural para esse espaço que está na parte que não está aparecendo na imagem, mas é a área de TV. Então, no momento que estivesse assistindo televisão, esses painéis serviriam para barrar um pouco a intensidade de luz natural. Ah, sim. E dependendo do estilo do painel, também fica bacana a luminosidade em si, né? Porque tem uns painéis que tem uns cortes a laser super diferenciados. Isso, os painéis usinados, né? São bem altos, assim, e possibilitam diversos tipos de desenhos. E isso encaixa bem com os projetos. Aqui, nessa imagem, então, aparece esse brise todo articulado, controlando a intensidade da luz natural para esse espaço da TV. Ai, bacana. Bem interessante. E me conta então qual foi o objetivo de utilizar os cobogós no projeto da Casa do Lago. Na Casa do Lago, então, nós tínhamos um espaço aberto, que é uma área de spa com uma jacuzzi. E o uso do cobogó foi justamente para dar um pouco de privacidade para esse espaço. Sem bloquear a visual do pátio, que é uma coisa fantástica, assim, é super bonito o local. E para a fachada da casa, a gente manteve os cobogós para manter o alinhamento. Agora, isso. Nessa imagem aí, então, aparece a área da jacuzzi e a área do spa, do banheiro spa. A gente colocou aquele painel todo em cobogó, além dele dar o movimento que a gente queria para a fachada, ele consegue dar um pouco de privacidade para quem está usando aquele ambiente. Sim, porque são bem umas linhas retas, né? A arquitetura visando as linhas retas. E aí ela te dá toda uma beleza, né? Uma leveza ao mesmo tempo. Né? Exatamente. Essa é a visual de quem está na área da jacuzzi, então consegue ver bem esse pátio, essa natureza. E é bacana tu comentaste sobre privacidade, porque é um espaço que normalmente as pessoas não querem se expor, né? Então já traz esse conforto também, os painéis. Isso aí, para quem está usando. Nesse projeto a gente trouxe o cobogó. Ele tem algumas características, assim, principalmente que é uma referência de arquitetura moderna brasileira, que a gente gosta também
de trazer para os projetos, né? Então aí ele tem uma composição com aquele pilar de seção redonda também, seção circular, que também traz um pouco disso da arquitetura moderna brasileira. E essa sensação, assim, a partir do momento que a gente entra nesse espaço do spa, a gente sente que estamos num ambiente diferente e os cobogós auxiliam a dar essa percepção de que é um ambiente diferente. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue sentir o vento, né? Tem a questão da iluminação, o efeito da iluminação do sol. O sol, bem legal. Fazer uns Cobogós. desenhos belíssimos no piso, né? verdade. Vocês ali usaram um piso de madeira, que é um piso mais aquecido, né? E entrando esse brilho do sol deve ficar muito bacana também. Claro, e dependendo da época do ano, do horário, né, o efeito do sol muda. E Com é legal certeza. também isso. Ai, Parece show que de sempre bola. tem alguma coisa diferente acontecendo, né? A questão do tempo, acho que isso conta bastante. E esses materiais para os cobogós externos são diferentes do que os internos? Sim. Os cobogós externos, então, a gente pode trabalhar tanto com a linha de concreto. Como a linha de porcelana, né? Para o uso interno, daí, enfim, a gente pode brincar. A gente não deixa de usar o concreto e a porcelana também na parte interna, mas quando a gente usa um material na parte externa, a gente tem que levar em consideração os efeitos do sol, da chuva. Sim. Né? Então tem que ser um material que resista a isso. Também ele tem que resistir um pouco também ao período de obra, né? Porque o concreto ele é mais resistente, assim, reduz as chances de algum acidente, assim, de lascas, enfim. Então, e sem contar que ele tem uma durabilidade maior. Então, para externo, a gente gosta muito, assim, de usar o concreto. O bom é que hoje, com a tecnologia, então, já pode ter uma diversificação de materiais, porque originalmente eram usados os cimentos e os tijolos para fazer os cobogós, Isso, né? Sim, era antigamente cerâmica, tinham aquelas cerâmicas, né, que se colocavam em área de serviço, Isso. né, ou nas garagens, e teve uma releitura em cima disso, né? O cobogó, na época, foi criado mais para criar um conforto térmico para os ambientes. Né? Sim, com Ele certeza. tem inspiração lá nos muxarabis, né? E hoje em dia, com essa tecnologia de corte a laser, a gente pode fazer até com chapas metalizadas, Exatamente. né? E aí, se for colocar na parte externa, se tu quiser colocar aquela ideia mais enferrujada, ela serve para a parte externa. Serve também. Entendeu? Tu pode Já dar um traz um ar tratamento super diferente, moderno também, super né? moderno. Ou interno, sem problema nenhum, ela seguiria nessa questão metalizada. Mas externo, buscando um pouco da tua pergunta, ela poderia ser também feita, né, com esse tratamento de deixar o relento e ele vai enferrujando aos poucos, né? Que é bem legal, né? O material vai contando uma história. Vai contando uma verdade, história. exatamente. E vocês gostam bastante de usar os painéis nos projetos de vocês? Muito, É assim, muito. uma Muito, uma Quase marca. que uma característica. marca, exatamente, eu ia dizer. Bacana. A gente usa muito brise, cobogós. A gente gosta de contar narrativas, né? nos ambientes. Sim, uma história. E que de alguma forma eu consiga ir contando Então isso. agora eles estão mostrando o projeto do escritório na Zona Sul. E vocês também utilizaram esses cobogós no espaço Também interno. utilizamos, isso. Esse nós tivemos um cuidado, porque geralmente o cobogó, ele tem... quando tu vai usar ele na parte interna, a gente tem que ter um cuidado para que esse cobogó tenha acabamento dos dois lados. Né? Na casa que nós mostramos antes, ele não tinha. Então a gente colocou a face bonita para a parte externa. Sim. Para a parte interna a gente deixou ele mais rústico. E aquele cobogó que estava aparecendo antes, ele tem um acabamento acetinado dos dois lados. Ah, legal. Foi um recurso que a gente utilizou para criar dois ambientes integrados. Esse escritório é um escritório que o proprietário ele é sozinho, então raramente ele atende, mas quando ele fosse atender alguém, ele queria ter um espaço mais despojado, que ele pudesse ficar sentado. Super moderno, né? Uma cara bem jovem mesmo. E ali, ó, esse cobogó que tá aparecendo, ele te traz mais opções do que tu colocar, né? Ali tem umas plantas, mas tu poderia colocar uma estante, né? Esse não seria um cobogó, painel também vazado. é um painel vazado, Um painel vazado. mas ele é com uma estrutura metálica e tem os cachepôs aí que a gente faz essa brincadeira. Esse escritório é um escritório que trabalha com tecnologia. E nós queríamos que, de alguma maneira, isso fosse passado para os painéis. Sim, com então, certeza. além de tu teres a interação dos ambientes, eles podem ir movimentando aquelas caixas ali de acordo com a necessidade deles.
podem preencher com plantas ou podem retirar completamente. E a gente trouxe essa referência aí do verde, do jardim. Ficou pra muito dentro do legal, projeto. Ficou né? bem Porque legal, bem tu traz a diferente. natureza para dentro. Isso. Né? Tu pode fazer uma composição, então ele é uma estante em ferro, vazada, Isso aí. em que tu pode fazer a composição com essas caixas. Ao mesmo tempo, tu pode em algum momento colocar vidros, que tu pode colocar uns adornos junto, algumas Exatamente. esculturas junto, ou seja, ali é uma estante que sempre vai ser mutável, né? Exatamente. Versátil, né? Versátil. Que dá para usar também, não somente no ambiente corporativo, né? A gente pode colocar num residencial. Exatamente, Perfeito. numa Fica varanda. super legal. Uma divisória assim leve, né? Ficou bem E legal. ao mesmo tempo o cliente pode, já estou com ela aqui há um ano e meio, vou pintar ela de amarelo agora. Pode. Então o ferro também proporciona tem isso, essa facilidade, né? Tem essa né? facilidade. Então um elemento vazado, tu pode ao longo do tempo, né, ficar interferindo nele e tu vai ter sempre um resultado diferente, né? Isso que é bacana. Sim. Vamos comentar então um pouquinho sobre o projeto do escritório ITSX, que vocês também utilizaram um painel verde. Foi esse que a gente mostrou, né? Esse já é o do escritório. Ah, foi esse exatamente? Isso, foi esse. Me contem mais um pouco sobre essa solução que vocês resolveram trazer para o ambiente. A gente, ali no projeto da ITSX, especificamente, a gente trabalhou com 2 tipos de elemento vazado, né? Então, a gente trabalhou com esses painéis e também trabalhamos com um painel de vidro, onde essa brincadeira da luz e da sombra foi feito com adesivos, que lembram um pixel, porque é um escritório de tecnologia, e a gente queria dar privacidade para eles conseguirem trabalhar na parte de montagem de sistemas, enfim, e também se quiserem ficar assim mais recolhido, reservado, a gente tem essa possibilidade. Nesse projeto a gente conseguiu com essa divisória de vidro. Bacana comentar, porque muita gente não sabe que pode ser feito com vidro também, né? Então, até esse aspecto do adesivo também traz uma inovação. Muito legal. E também fica livre, né? Claro. Cansei, não quero mais, ou vou mudar a identidade, a marca visual, a identidade do escritório. O painel tá ali, é retirado o adesivo, colocado, aplicado um novo. Sim, e assim, bem- eu acredito que o projeto de interiores ele tem que ser pensado de maneira que ele possa ser mutável, que ele possa ser adaptado, Exato. porque interiores ele demanda muito isso. Assim como a gente pode mexer em cores de uma parede, um painel, apesar de ser fixo, tu pode ter essa característica, né? Isso. E outra questão sobre o projeto da ITSX é que atualmente é tendência esses espaços compartilhados, né? Como os coworkings, enfim. Então, a ideia desses painéis vazados reforça isso. A gente cria esses ambientes com diferentes usos, mas mantendo uma percepção de um espaço como um todo Sim. compartilhado, né? Isso é bem bacana. Enfim, um espaço aberto, assim. Então, a gente utilizou esses painéis metálicos e também alguma coisa desses vidros com adesivo, para não perder essa sensação de amplitude. Sim, isso que eu ia comentar, porque quando o espaço ele é pequeno, a gente tem que trabalhar com o que está disponível, né? E até para essa divisão, os painéis são legais na questão de circulação de ar também, né? Perfeito, perfeito. Sim, Até enobrecendo também, tipo um hall de entrada, né, de um apartamento, uma residência. Então ele sempre, ele pode se tornar sim um centro de interesse, né? Exatamente. Ele entra numa uma forte composição no ambiente, né? Perfeito. Enquanto aos materiais, os fornecedores de vocês trabalham com marcenarias que já têm também essa parte de serralheria que atende? Como é que vocês trabalham com a questão dos fornecedores? Nós temos alguns parceiros, né? Nós temos uma marcenaria que trabalha conosco que absorve tudo isso. Então, quando a gente está criando, a gente passa para eles, sabe que eles conseguem entregar para a gente um resultado bem bacana e trabalham muito bem com essa parte de ferros, painéis usinados. Mas também temos... Aí depende muito do uso, né? Às vezes a gente precisa só do pessoal da serralheria para... Sim.
para colocar em pé as nossas As criações. criações. E uma dúvida que eu acho que é bem pertinente, assim, se eu resolver colocar um painel na minha casa, quanto tempo seria para ser colocado, ou questão de duração, como é que funciona? Aí depende muito do uso, né? Mas com o projeto de interiores é feito o levantamento no local, feito uma proposta, sempre com maquete eletrônica, que é importante tu teres uma noção exata de como vai ficar certeza. o espaço. Então o escritório trabalha sempre com maquete eletrônica. No momento que o cliente, não, é isso que eu quero, esse efeito é perfeito, isso é mandado, entra em produção. E esses painéis, eles são instalados num dia, né? Ah, é super Então, rápido. é super Bem rápido. rápido. Sim, o painel ele é muito bom por isso, porque além dele dar essa leveza para o ambiente que a gente sempre busca, ele é rápido a instalação, é fácil. Tá, mas em questão de produção do material, é longo esse prazo? A execução. Não, daí depende muito do tempo do fornecedor, como é que ele está de trabalho, mas esse material, não tenho como te dar um tempo. Assim. Sim, Aí vai depende variar muito, dependendo do depende material. muito do material. Se é um material bruto, é rápido, né? A gente Sim. manda Sim. produção e uma semana tá lá E como é que instalado. vocês fazem a questão dos desenhos, né? Porque aí vocês criam, então, vocês e a tela do computador vão criar um desenho bacana, se é esse tipo um corte a laser bem mais específico. Como é que vocês chegam a esse desenho, já que ele é uma assinatura do escritório de vocês, esse cuidado de talvez não se tornar repetitivo entre os projetos, Isso. né? Como é que passa essa seleção, esse momento de inspiração do desenho? Lá no escritório, tanto eu como o Antônio, a gente ainda é muito do desenho à mão. Então, os projetos, eles nascem no croquis, né? Então, e são amadurecidos, enfim, no programa. Mas o primeiro momento, o contato, o pessoal faz o levantamento, imprime pra gente, é aqui na mão que a gente define as cores, as características. A gente faz um briefing com o cliente e daí em cima disso a gente lança o projeto. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Não, necessariamente tu precisa de um briefing do cliente para saber como criar esse painel ou vocês têm essa liberdade de artimanhas de criação? Não, assim, quando o cliente vem, tem alguns clientes que dizem, eu quero uma coisa, eu quero resolver esse problema ou eu quero alguma coisa nova, mas não sei o que é. Ok, daí a gente utiliza o nosso expertise, vou pensar assim. Mas geralmente os projetos são muito, tem a nossa característica, mas é muito específico para aquele cliente. Então a gente vai ver como funciona, do que ele gosta, do que ele não gosta. Tem clientes que têm resistência a um determinado material, então a gente vai produzir com coisas que ele goste, né? Porque é para eles, né? Eles vão usar esses espaço. Em termos projetuais, assim, eu diria que esses painéis, eles são resolvedores, assim, de projetos, né, para nós. O cliente nem sempre pede o painel, mas ele pede os espaços, os ambientes. E nós utilizamos... Até para uma circulação melhor do projeto, né? No Isso. apartamento, no local que... E utilizamos eles como elementos organizadores, enfim, os painéis nos auxiliam a resolver um programa de necessidades que o cliente nos passou, né? Então, a gente sabe que também tem se utilizado bastante, tipo, fechamentos em hall de entradas de prédios, né? Então, o que também é muito interessante perceber isso, né? Se tu tem um prédio um pouco mais contemporâneo, muitas vezes esses desenhos podem remeter a alguma coisa mais lá dos anos 70, né? Então, também ter esse cuidado de tu ter uma leitura perfeita, que fachada, de que momento que é essa época, para daqui a um pouco tu não confrontar muito, né? Ou se realmente é o objetivo de confrontar, né? Então, o desenho, ele diz muito, né? A história dele diz muito, né? Um formato mais orgânico, mais tipo carioca, né? Enfim, definir aonde que será inserido isso, né? Por isso que o desenho é forte, ele diz muita coisa, né? Com certeza. Perfeito. E falando um pouquinho sobre dormitórios, vocês têm o costume de utilizar tanto dormitórios de adultos, casais ou de criança? Já utilizamos também, mas o dormitório tem que ser um dormitório maior, assim, né? Amplo. Em espaços pequenos aí, a gente já tem um espaço pequeno para
difícil ainda subdividir. Ainda compartimentar, né? Mas temos também alguns projetos que a gente utilizou para compartimentar um closet. Tem um Que não precisa ser uma parede completamente fechada, até para trazer um pouco da luz natural quando não tem, né, para dentro do closet. Dormitório infantil também a gente já utilizou para separar uma área assim que era uma área de estudo, a área do computador, assim, do espaço de dormir, né? E eu acredito que quando utilizam os painéis em dormitórios infantis, também pode trazer um ar mais de brincadeira para o ambiente, né? Realmente a liberdade de criação na hora do painel. Exatamente. Porque pode criar, não sei, estantes para guardar brinquedos, estante para carrinhos, é bem versátil mesmo, né? Bem versátil. E indo até para uma parte corporativa também, tipo uma escola de criança, também ela pode ter essa característica lúdica, que é o que tu está querendo falar, ou tipo um consultório odontológico infantil, né? Então também existe um caráter assim lúdico também, né? Muito bacana, e até o legal é que pode se montar um painel assim de forma interativa, de forma que as crianças possam tipo ir uma montando, composição. né? Chama a atenção da criança, porque criança por si só já é curiosa, né? Então se colocam um painel super interativo, vai dar super certo. Colorido, ou seja, a criança já está ali num ambiente em casa, né? Já casa. está querendo exatamente se situar, né? Ela se aconchegar e ele pode ser uma boa resposta, né? Psicologicamente falando, Pode. né? E quanto mais interativo, mais o usuário se apropria também e se sente parte, né, do espaço. Com certeza. Né? Por conta, o painel pode ajudar nesse sentido também. E vamos falar um pouquinho sobre o projeto do Apartamento Perdizes? Vamos. Esse projeto, ele tinha uma sala muito grande, né? E uma cozinha residual. E o cliente não queria perder a sensação de varanda. Então, no primeiro momento, ele não queria de jeito nenhum integrar a sala de TV com o espaço da churrasqueira. Depois que a gente conseguiu fazer essa integração do espaço e ele viu assim o resultado desse espaço todo integrado, ele, ok, confio, né? Então a gente utilizou nesse projeto o brise articulado para resolver a questão da intensidade de luz na TV. E o ambiente ficou completamente integrado e setorizado, porque esse brise ele também setorizou o uso, né? Sim, então aquele espaço de estar, o espaço da varanda, com muita luz natural. A vista desse apartamento é uma coisa fantástica, porque dá para frente de um parque, Água Branca. É aqui em Porto Alegre. Não, esse é lá em São Paulo. Em São Paulo. Ah, que bacana. E tem uma vista super bonita, assim, foi bem legal o resultado desse projeto. E como que funciona esse brise articulado? Explica um pouco melhor. São réguas de madeira, né? Elas obedecem um determinado afastamento. Nós calculamos a profundidade das réguas de maneira que uma sobrepõe a outra para poder ter uma barreira total. E esse brise, ele foi opção do cliente deixar ele manual, mas também pode ser... Ah, legal. Tem essa opção, tanto tem. Tu manual, pode automatizar. E ele é feito, vocês fizeram com estruturas de ferro, em cima e embaixo? Não, ele é todo de madeira natural. De madeira. Né? Ai, que legal. E ele tem um pino, que seria a alma desse brise, na parte central. Na parte inferior, ele tem uma guia para os brises não correrem. E na parte superior ele é suspenso, né? Então ele é encaixado. Sim. Em cima tem o sistema de rodízio e embaixo é só uma guia mesmo. Ai, legal. E eu notei ali que é um pé direito meio alto, né? Ele não é um 2,60 ali pela foto. A gente trabalhou com uma iluminação com uma profundidade bem pequena, porque o cliente queria o pé direito o mais alto possível. Bacana. Então eu vou chamar o intervalo. Daqui a pouco estamos de volta com outros assuntos super interessantes aqui para vocês. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Lembrando que estamos ao vivo de segunda a sexta, das 2 às 3 da tarde, tanto na TV quanto no YouTube, no Facebook, no site e no Twitter também.
Estamos aqui com 2 arquitetos e a gente quer saber também um pouquinho como é que funciona o trabalho de vocês com São Paulo e Porto Alegre. Conta um pouquinho para nós. Na verdade, assim, é o nosso segundo projeto lá. Nós criamos uma logística e que no início a gente ficou um pouco reticente, porque uma coisa é tu fazer esse projeto, outra coisa é obra, né? Mas foi super tranquilo, foi muito prazeroso, até porque nós já tínhamos parceiros lá em São Paulo. Foi bem legal, assim. O tempo de obra também foi rápida e que facilitou um monte, assim, a questão de deslocamento. Mas foi muito bom, uma experiência muito boa. Porque dá um frio na barriga, né? Tu fazer numa cidade grande, onde uma gama imensa de fornecedores, né? Então vocês já tinham esses Não, a gente já parceiros? nós já tínhamos parceiros lá, a gente já fez projetos para fora, né? Mas a questão obra era uma coisa que dava um frio na barriga, assim, pra gente. Mas foi bem tranquilo, o escritório estava super organizado para isso, né? Então foi ótimo. Como que é o corpo do escritório de vocês? Nosso escritório é composto, então, por 3 arquitetos. Sou eu, o Antônio e o Felipe. Ele ficou lá coordenando tudo para a gente estar aqui. E nós temos estagiários também que colaboram, né, com o escritório. E, assim, o nosso escritório, ele fica na Zona Sul, né, como o Antônio tinha falado. E como é que os clientes podem chegar até vocês? Eles podem acessar o Instagram, né, do escritório, daí o Antônio passava. Estúdio _ AZ. Isso. Estúdio Com início. Por telefone também, 3574-4447, 3574-4447. Ou por e-mail também, contato@estudioaz.com.br. E tem o Facebook também, Estúdio AZ, Arquitetura. Show de bola. E no Instagram, então, vocês postam bastante projetos realizados. Então tá. E o dia a dia da obra também. Ótimo, isso é muito legal, né? As pessoas adoram assistir. Adoro. Vou agradecer, então, a presença da arquiteta Ziane Costa e do Antônio Tovonteg. Muito obrigada pela presença de vocês. Adoramos muito conversar sobre esse assunto muito interessante. Obrigada, nós que agradecemos. Obrigado. E agora eu vou chamar o intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta com Arquitetura e Design e eu tenho um recadinho para você que é lojista. A RDC TV com o Cindy Lojas e a FCDL tem uma grande oportunidade para você que é de qualquer canto do Rio Grande do Sul. É o Black Friday Porto Alegre, onde você pode atingir 1,5 milhão de compradores com a ajuda de especialistas da área. E é super fácil, é só acessar www.blackfridaypoa.com.br e aumentar as suas vendas. E agora temos uma notícia, né, Jaqueline? Vamos ter um novo quadro aqui no Arquitetura e Design. O que tu achou desta A tua invenção foi ótima, eu adorei. Então conta um pouquinho como é que vai funcionar. Bom, a gente é movido, né, por emoções, a gente gosta de coisas diferenciadas e até para as pessoas conseguirem também participar mais disso, né, efetivamente. Então, o que eu pensei? Eu acho que vai ser uma coisa bem interessante. Eu pensei em que, como eu falei no início da nossa estreia, que a arquitetura é algo geral, é prédio, é rua, é memória, comportamento, cultura. Roupa, cultura, tudo. Então, o que é a ideia desse nosso quadro? Nossos convidados, todas as quartas-feiras, falarem de lembranças de viagem, que eles tragam alguma lembrança de alguma determinada cidade, porque aí nós vamos começar a falar do bairro onde foi comprada essa lembrança, como é que era a gastronomia daquilo, como é que eram as ruas, como é que eram as cores. Então, acho que de leve nós vamos estar buscando a arquitetura daquele objeto, daquela cidade, para que traga e a gente permeie essa ideia toda. E né? nada melhor do que a gente falar sobre viagens, né? Porque as pessoas amam viajar e vamos já começar esse quadro falando de viagens que nós mesmas fizemos, separadas, inclusive. Ok, foi separado. É verdade. E antes disso, eu queria pedir a ajuda de vocês para nos dar
sugestões de nomes para esse quadro, porque a gente criou toda a ideia, mas ainda queremos a ajuda de vocês para deixar completo. E vocês podem mandar ideias, sugestões lá para o meu Instagram, que é o @comosarpelon, que a gente está esperando e aguardando várias sugestões. Ó, o Mote, arquitetura e viagem. Lembranças de viagem, aonde que essa pessoa comprou, em que bairro, como é que era aquele bairro, aquela cidade tinha um rio que passava, tinha uma ponte que passava, enfim. Ai, Constança, Então eu acho que eu vou começar. Já estamos com uma foto. Então, essa cidade se chama Vicenza e nada mais é, busca as minhas origens, né? Meu avô veio com 3 anos de lá, na época da guerra, veio de navio com os meus bisavós e fica a uns 185 quilômetros mais ou menos de Milão. Então, ali exatamente é um pórtico da cidade, tá? É uma cidade pequena, linda, tem 800 mil habitantes. E foi, assim, algo indescritível estar lá, né? Adoraria morar nessa cidade, inclusive, e tem um elo muito importante, assim. Ali está escrito, é uma das fotos da nossa viagem, Andrea Palladio. É um arquiteto que é um ícone, né? Aonde tu vai, tu tem, assim, um monumento, acho que eu mandei algumas fotos também, tem um monumento da escultura dele, ó, ali. Está ele numa praça, e eles adoram esse arquiteto, ele é muito, muito, muito significativo em Vicenza. Olha as ruas, né? Aquele calçamento, as ruelas são estreitas, os prédios maravilhosos, com essas linhas, muitas curvas, as luminárias de rua também. Este é um prédio que a gente pegou em construção não, uma manutenção, né? Todo ele de tijolo, não sei se dá para ver, tem uma escultura ali. Eu trouxe um livro também que talvez eu consiga mostrar melhor, mas é um lugar encantador. Vamos ver qual é a outra foto. Aí é bem na praça central da Basílica e neste momento tinha uma feira de flores. Era a Fiore Colori, é a 3ª mostra do mercado de florovivarismo. Eram tendas, uma do lado da outra, com diversos tipos de flores e plantas. Então, é um lugar extenso, ao céu aberto, e tu via tudo aquilo, as pessoas caminhando, comprando. Era assim, um encanto, uma feira de flores, né? Olha que maravilhoso. Para ver como a cultura realmente muda muito de um local para outro. Com certeza. Né? Esta é a Basílica, né? É a igreja Magliani, a coisa mais linda que tem. Ela é toda do estilo gótica. Ela também foi restaurada devido à guerra, né? Depois ela sofreu todo um momento de restauração, né? A parte interna dela. Olha a parte superior, né? É maravilhoso, assim, é bem do estilo gótico. E tem uma emoção lá dentro. Aí, novamente, uma escultura do arquiteto, né? E aí eu e o César, arquiteto, meu sócio, em Vicenza, que eu tinha que botar aquela placa, que até foi dado o nome do nosso filho, teu irmão, Vicenzo, em função disso tudo. Então é uma cidade encantadora, encantadora mesmo. Tá. Bem apaixonante, pelo visto, né? Sim, sim. É a Itália, né? Um dia, quem sabe, nós vamos morar lá. E agora é minha vez, posso começar, então, falando? Eu já fui para outro país totalmente diferente da Itália, que é o que a Jaque comentou, né? Então, vou falar um pouquinho da Austrália. Aí, inclusive, foi a 2ª vez que eu fui, Melbourne. Ela possui essas casas na praia que se chamam betting boxes, que quer dizer mais como se fosse um local para guardar utensílios de praia e de barco, que é super comum lá em Melbourne. Então, hoje tem 82 casinhas na beira da praia e é muito interessante porque cada uma tem um estilo super peculiar, tem uma temática diferente, uma pintura diferente, que o que faz milhões de turistas irem atrás para tirar suas fotos, porque é super bacana, né? E aí eu fiz uma pesquisa que essas casinhas foram criadas em 1910. E aí existem 82 casinhas hoje em dia ali, que são
com licenças anuais concedidas pela prefeitura local, porém elas não têm nenhum abastecimento de água e nem eletricidade. Então, realmente é para guardar objetos, né, que precisam. Hoje, para tu adquirir uma casinha dessas, é $430 mil australianos. Olha só. Ó, é um baita investimento, né? E também, essas casinhas hoje em dia, não somente tem na Austrália, em Brighton, que fica uma praia de Melbourne, que é super grudada de Santa Kilda, que é uma super conhecida praia. Mas Brighton ficou conhecida, então, por ter essas atrações das casinhas, né? E agora já tem na Inglaterra, já tem na França, na própria Itália. Então, já é um movimento que está sendo internacional. E agora, ó, também conheci o Museu Contemporâneo de Arte, que esse fica em Sydney, super bem localizado no centro de Sydney. Foi fundado em 1991, ou seja, fazem 28 anos. Né? E é um prédio super diferente, né? Lindo. Por isso que eu quis trazer ele aqui pra gente até comentar um pouco do design dele. Porque é um prédio que chama super atenção na rua. É tipo um cubo, né? Ele é tem um cubo. Volumes fechados, abrem com os vidros, ficou realmente muito legal. E é um museu que ele tem a exibição, a interpretação, para mostrar coleções de arte contemporânea. E essas coleções são baseadas em pinturas, fotografias, esculturas, trabalhos em papéis e também nas imagens em movimento. E eu lembro de entrar no museu e foi sensacional a exposição que estava lá. Muito bacana e bem diferenciada. E por último, eu quis trazer um ponto mega turístico de Sydney, que é o Opera House, né? Eu fui em 2015 para Sydney, a primeira vez, e eu me apaixonei porque não tem como não se apaixonar, no caso. Então, a Opera House foi construída pelo arquiteto dinamarquês, o Bjørn Utzon, que ele entrou numa competição mundial para fazer o Opera House. Era 200 participantes a nível mundial para concorrer, e esse dinamarquês, então, ganhou o concurso, né? Super bacana, que transformou a imagem dele e de toda uma nação, né? É uma arquitetura super moderna, que tem essas conchas no teto, com geometrias super diferenciadas, e ele faz uma ligação entre o design e a engenharia, porque é um ponto turístico super diferente, realmente, né? Sim, Nada é um ícone, visto, né? Exato. E essa imagem realmente está acontecendo num evento que acontece em Sydney, chamado Vivid Sydney, que engloba um espetáculo que envolve música, luzes, ideias. É muito legal. Olha que linda que fica a cidade. Lindíssima, lindíssima. Lindíssima, né? Inclusive, eu busquei essa inspiração para fazer o meu TCC. Olha. Foi neste evento, esse festival, e no Opera House, que era a minha paixão, que eu realmente criei a minha última coleção da faculdade. Muito legal. Muito bacana. E o Opera House, então, para dar um fechamento do que acontece lá, né? Tem vários concertos musicais de diferentes estilos. É uma efervescência cultural, né? Incrível. Rola shows, rola esses concertos até de cidades públicas. A criançada vai lá se apresentar dentro do Opera House. É lindo. Acontece esses festivais de luzes anualmente também, que envolve toda a cidade também. E envolve muito entretenimento para famílias, ou seja, tu pode levar teus filhos lá, que vai ter algum evento super especial rolando. Sim. Inclusive, estamos numa época que está acontecendo muitos eventos deste estilo lá também. E além disso, música clássica, apresentação de balé, então tem... Então, assim, qual foi o teu adorno? Porque o meu, assim, ó, eu trouxe de Vicenza este vaso maravilhoso, que também é da Casa La Rotonda, que é um ícone da arquitetura, e mais esse livro. Foram os meus objetos. Eu trouxe, então, um pratinho de Sydney, né? Super bonito, que daí a gente pode colocar numa estante. E também uma bandeirinha australiana, porque eu adoro bandeirinhas, né? No país que eu vou, eu trago uma bandeirinha. Muito legal. São momentos, né, que a gente grava de viagens. Eu adorei fazer. Eu achei ótimo. Esse quadro. Toda quarta-feira vamos ter, inclusive semana que vem já temos convidadas para contar essas experiências. 2 arquitetas e querem trazer assim, mas dá para trazer de 2 lugares, de 2 locais? Dá para trazer, a gente vai uma lembrança do espaço. É esse e a gente o mote do projeto. Conta então com a ajuda de vocês para conseguirmos um nome super bacana para esse quadro, né? Eu acho que vai surgir vários nomes. Vamos ver qual vai ser o eleito.
E é isso, vamos encerrando o programa de hoje. Eu adorei, achei super legal. Muito obrigada a todos os envolvidos. E amanhã estamos de volta aqui ao vivo, 2 da tarde. Aguardem. Até lá.